bem-vindo a todos. Meu nome é Daniele Ferreira Milani. Este é meu estágio supervisionado de ensino fundamental. Sou pedagoga e faço a segunda licenciatura em Geografia. Não está sendo possível os estágios ocorrerem de maneira presencial. As escolas estão fechadas por conta da pandemia. Então, a gente vem nesse novo formato fazendo o estágio à distância. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Do que se consiste esse estágio? Esse estágio é composto de um plano de aula que primeiro a gente faz a elaboração dele de forma documentada e depois por vídeo para explicar bem como que ele funciona, igual a gente está fazendo agora. O meu tema escolhido foi a África. Por ser um continente cheio de diversidades, muito interessante, a África está composto no currículo do ensino fundamental, então essa foi a minha escolha para ser trabalhada. Vamos seguir? O estágio, como eu disse, é da disciplina de Geografia. Essa aula é para o 8º ano do ensino fundamental. O tempo estimado é 2h30, que seriam 3 horas aula. Esse tempo pode variar de acordo com o professor, de acordo com a proposta, a apresentação que vocês vão ver. Vai ser dividido em grupos os alunos, isso pode acontecer um atraso maior, precisar de um tempo a mais. Então, esse tempo pode mudar um pouco. Competência. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico, científico e informacional. Avaliar ações e propor perguntas e soluções para questões que requerem conhecimentos científicos em geografias. As habilidades da Base Nacional Comum Curricular estão citadas aqui embaixo. Vamos seguir. Os objetivos: conhecer o continente africano e analisar suas divisões regionais, compreender como é o relevo, hidrografia e o clima da África, pesquisar, analisar e apresentar os aspectos específicos do continente, como a população, os conflitos e a cultura. O tema do continente africano está na Base Nacional Comum Curricular, como eu disse anteriormente, e é de fundamental importância conhecer este continente tão repleto de diversidades e tão completo de mística, tão mistificado. Porque muitas vezes, quando falamos em África ou assistimos à TV, as notícias, os assuntos são fome, miséria, conflitos, doença, pobreza. E quando é falado alguma coisa do lado positivo, é sempre voltada para o lado do safari, do turismo. A África é muito mais do que isso. É um continente rico, e cheio de curiosidades para a gente aprender um pouco mais. Vamos continuar. Por quê? É imprescindível deixar claro para os alunos que a África é um continente com muitos contrastes, muitas particularidades, riquezas, culturas, conflitos e outras tantas características que muitas vezes não são evidenciadas pela sociedade mundial. Então, o intuito é abordar o tema de forma participativa, envolvendo os alunos e dando espaço para que eles possam expressar o que puderam aprender nas pesquisas e tudo que foi proveitoso. Vamos para o próximo. Desenvolvimento. Como vai se dar o desenvolvimento do plano de aula? Num primeiro momento, se tratará de uma abordagem teórica sobre os aspectos regionais da África, relevo, hidrografia, com base no livro Didática Convergências Geográficas. E eu vou fazer um resumo aqui do que vai estar nessa abordagem teórica, mas o texto completo eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição, para quem quiser, para o professor que quiser olhar, para quem quiser se aprofundar mais, Vamos falar um pouquinho sobre a África. A África é o 3º maior continente do planeta. Algumas pessoas, eu já ouvi, algumas pessoas erram ao dizer que a África é um país, se confundem nessa questão, mas é bom deixar muito bem claro que a África é um continente e grande, é o 3º maior continente do planeta, com 54 países independentes, e o continente é dividido em 5 regiões.
A África é um continente banhado por 2 oceanos, o Índico e o Atlântico, e os 2 principais mares é o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Possui cerca de 30,3 milhões de quilômetros quadrados, e o clima, na sua maior proporção de terra, território, né? O clima é tropical. Mas existem outros climas que eu vou falar mais à frente. Como eu já tinha falado também, a África é um continente de contrastes entre pobreza e desenvolvimento. E outra curiosidade da África muito interessante, em 6 países dentro da África, 6 países usam o idioma português. Né? São vários idiomas, como a gente vai falar também, mas em 6 é o português. Esse texto a gente vai falar também sobre relevo e hidrografia. O relevo da África é predominantemente planáltico, com uma altitude média de 700 metros. É formado por terrenos de idades geológicas antigas, datada da época pré-colombiana, já degradados por processos erosivos. As regiões mais montanhosas de relevo africano são a cadeia dos Atlas e maciços montanhosos na região centro-oriental. As partes mais baixas de relevo são formadas principalmente pelas estreitas planícies costeiras, com altitude abaixo de 200 metros ao longo de praticamente todo o litoral da África. A rede hidrográfica está distribuída de modo irregular, fato que se explica principalmente pela existência de diferentes domínios climáticos no continente. O que acontece? Existem vários climas, não é só o tropical é na maioria do território, mas existem vários climas, e em cada e dependendo de cada lugar, um clima, vai depender também a vegetação. Então, o clima atua na vegetação. Aí vai mudando a vegetação de acordo com o clima daquele lugar. Os maiores rios africanos são o Nilo, o Congo, o Níger, né, além dos seus respectivos afluentes. As regiões de climas secos, os rios são escassos e, em geral, apresentam regimes temporários, secando completamente durante algum período do ano. Isso faz com que a população sofra muito com escassez de água. Então, muita água num lugar e quase nada em outro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o mapa. Esse é o mapa dos continentes, separado em continentes. Esse em vermelho é a África. Como você pode ver, a África é muito grande, né? Mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, como eu já tinha falado. Se você olhar bem, lembra um pouquinho o formato da América do Sul, né? Vamos seguir. Olhando mais um mapa aqui à frente, esse mapa aqui está dividido em regiões. São 5 regiões, a África, todo colorido aqui, é mais fácil de visualizar. África Ocidental, Central, Meridional, Oriental e Setentrional. Essas são as 5 regiões da África, bem dividida. Sobre o clima da África. Vamos para o desenvolvimento do plano de aula, um segundo momento. Trataremos do clima, os climas existentes na África. Também vai ter um texto e vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Então, quem quiser saber mais detalhes, vai estar aqui. Mas o clima, são vários os climas que ocorrem dentro da África. O equatorial, o desértico, o mediterrâneo, o subtropical, o semiárido, o frio de altitude e o tropical, como eu já tinha falado antes. São vários os climas que atuam na vegetação, que atuam sobre a população e fazem com que tenham diferentes regiões, diferentes contrastes nas regiões, né? Vamos seguir. O que vai acontecer? Depois deste texto, dessa base teórica, a gente vai dar continuidade da aula propondo uma atividade em grupo. Será realizado um sorteio e cada grupo ficará com um tema para desenvolver um trabalho de pesquisa e apresentar em uma próxima aula conforme uma data combinada. O número de integrantes de cada grupo
bem como a disposição dos temas, poderão sofrer alterações dependendo da quantidade dos participantes. A gente sabe que hoje existem salas de aulas com 20 alunos, com 30, com 45 alunos, e isso, o plano de aula pode se adequar, né, a cada tipo de turma. E aqui eu ainda vou citar quais são os temas que serão trabalhados, vocês vão entender direitinho. Antes de falar sobre os temas, eu queria falar um pouco sobre algumas curiosidades da África, né, que devem ser também faladas em sala de aula para ajudar os alunos a se nortearem um pouco nas suas pesquisas. Se a gente for pensar na mídia, o que eles falam da África, a gente vai pensar só na África pobre, né, na África miserável e em safari. É só isso que passam pela mídia e pela TV. Mas a África não é isso. Outra coisa, muito mistificada. Acredita-se que na África existem a maioria, toda a população é negra. Isso não é verdade. Existem países dentro da África que a maioria é branca, que a maioria da população é branca, como Marrocos, a Líbia, o Egito, a maioria da população é branca. Por isso o continente de contrastes, como eu tinha falado. Sobre o desenvolvimento, há países na África, como a África do Sul, que passa por profundas transformações e a população vem crescendo e progredindo com a nação. Mas lá ainda se encontram grandes cidades com contrastes. De um lado da cidade, a cidade é muito desenvolvida, né, com prédios enormes, escritórios, indústrias, e do outro lado, desemprego e miséria. É bem 8 ou 80 dentro de uma mesma cidade. Muito da situação na África do Sul é reflexo de uma política racial que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o apartheid, que se estabeleceu lá na África do Sul, de 1948 a 1994, terminando com a vitória de Nelson Mandela nas eleições, que foi em 1994, que acabou com o apartheid. Durante esse apartheid, só os brancos votavam, ou seja, a minoria estava no poder. Os negros não tinham poder de decisão e só obedeciam. Eles não tinham vez. E só os brancos que ditavam as leis, que escolhiam tudo. E isso terminou em 1994. Mas até hoje a África ainda sofre, a África do Sul ainda sofre reflexos de uma política de muitos anos, né? Até hoje ainda sofre. Para ajudar os alunos a despertar curiosidade sobre a África, também podemos lançar a mão de comentar sobre algumas outras particularidades. Dos 30 países mais pobres do mundo, 20 deles estão dentro do continente africano, né? Em contrapartida, na África a gente acha paisagem exuberante, praias maravilhosas e cidades lindas. Se você pesquisar, você vai achar muito material, como a cidade de Luanda, Durkheim e Cairo, que é a capital do Egito. Os países, falando agora em safari, os países que recebem mais turistas, onde tem os parques nacionais, onde tem mais animais selvagens, e você pode pesquisar também, é muito bom, é o Quênia, a Tanzânia e a Namíbia. Então vamos continuar. No próximo slide a gente fala sobre os temas que serão tratados. Cada grupo vai ficar com um tema. E os temas são a economia, onde será tratado investimento estrangeiro, indústria, PIB, a população e o idioma, dá para falar quantidade de pessoas, faixa etária, taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, várias coisas, os conflitos, problemas sociais, as causas, as guerras, genocídio, o turismo, as principais áreas, os hábitos, a cultura e a religião. Pode falar sobre a intolerância religiosa, etnias, religiões, cultura, agricultura. Vamos falar sobre agropecuária, recursos minerais, seca, o Rio Nilo. O Rio Nilo é muito importante para ser tratado aqui também. A política. Como que funciona a política lá na África? Né? É democracia? É república? Como que funciona hoje? Hoje lá.
Vamos lá, vamos seguir então. Então, cada turma, cada grupo de 5, 6 alunos, dependendo da quantidade, vai fazer de uma forma. Depois que eles desenvolverem, eles vão desenvolver uma pesquisa em casa, vão se reunir, vão desenvolver uma pesquisa. Essa pesquisa também pode ser feita na escola, né? Na sala de informática, também, reunida em grupo, também pode ser feito lá na escola. Eles vão reunir, vão colocar no papel suas ideias, tudo que eles conseguiram, um resumo de tudo que foi apurado, né? Eles vão obtiverem um mínimo de uma folha e no máximo de 2. Este material deve ser entregue ao professor com uma data combinada antes da apresentação. Eles vão fazer uma apresentação depois, né, desse trabalho. O professor vai corrigir, vai ver se precisa de algum apontamento, alguma modificação, se está incompleto, vai nortear, né? Feitas as correções, devolverem para os alunos, fazerem os acertos e marcar o dia para a apresentação. Essa apresentação é muito importante, até porque um grupo vai pesquisar muito sobre um tema e o outro grupo o outro tema. Para que todos tenham conhecimento sobre todos os temas, então a apresentação é imprescindível, né? A avaliação de todo esse trabalho, de todo esse plano de aula, será feita pelo professor com base na pesquisa teórica, que vai valer uma quantidade de pontos, 50%, né, da nota que for destinada a esse trabalho, né? E a apresentação mais 50%. Isso é muito importante. Este trabalho pode ser usado vários recursos para desenvolver esse plano de aula, como o quadro, o giz, a cartolina, o caderno, a caneta, pincéis, computador ou celular para pesquisa e data show para apresentação. Vai ser livre escolha dos alunos, né, como eles querem apresentar, com data show, com uso de cartolina, como eles querem fazer. Isso é muito importante. Esses aqui são as referências que foi usada para fazer esse plano de aula, construção desse plano de aula. Esse aqui, e chegamos ao fim. Estágio supervisionado de África. Eu gostaria muito de agradecer vocês por terem ficado aqui até agora e até uma próxima. Muito obrigada.